você, porque eu não quero pregar antes de te abençoar, porque eu sei que Dia dos Pais nem sempre é muito agradável, e digo nesse sentido de perdas, de sofrimento, de abandono, pessoas que nem conheceram os seus pais, pessoas que sofreram na mão dos seus pais, pessoas que se envergonham da história do seu pai, pessoas que estão vivendo dramas dentro de casa, pessoas que foram feridas profundamente no corpo e na alma por causa dos pais, de alguns pais. Mas eu quero dizer para você que talvez foi abandonado, rejeitado, se sentindo sozinho. Eu quero, antes de tudo, trazer uma palavra de conforto ao seu coração. No livro de Salmos, se você quiser abrir, pode abrir. Livro de Salmos, no capítulo 27. Livro de Salmo, no capítulo 27. No versículo 10, diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Eu quero dizer em nome de Jesus, querido, aconteça o que acontecer ou tenha acontecido, você tem um pai que não te abandona. Amém? Ainda que o seu papai aqui da terra tenha te abandonado, não tenha te dado o valor, a dignidade que você tem, ou reconhecido ela, você tem valor, você é digno, e o Pai Celeste não abandona você. E aqui está dizendo que ainda que o pai abandone, o pai terreno, ele não te abandonará. Você recebe essa palavra aí? Eu não sei para quem eu estou dizendo, seja aqui ou seja você que está em casa, ou depois que ainda participarão desta live, verão essa mensagem, mas eu declaro em nome de Jesus, você tem um pai. Salmo 68, 5. Salmo 68, 5. Vamos lá. Outra palavra aqui para você. Talvez você tenha perdido o seu pai, e como eu disse, muitos estão chorando a perda do seu pai. E talvez, queridos, tragicamente, talvez alguns ainda chorarão hoje, no Dia dos Pais, a perda do pai. Alguns talvez ainda morrerão hoje, já morreram hoje. E essa é a realidade da vida. Mas essa palavra aqui eu quero então trazer para você, que está passando por essa dor e esse sofrimento. Diz a palavra em Salmo 68, 5: Pai dos órfãos e defensor das viúvas, eis o que é Deus na sua santa morada. Amém, gente? Ele é pai de quem? De órfãos. Está se sentindo órfão? Não. Você tem um pai. Você tem um pai. Você tem um pai. Ele é pai de órfãos. Ele é o que defende a causa do órfão, daquele que perdeu o pai, daquele que perdeu a mãe, daquele que se sente sozinho. Não se sinta sozinho. Deus é pai. Os muçulmanos não têm a visão de Deus como pai. Os chamados testemunhos de Jeová também não podem chamar Deus de pai, é só Jeová. E tantas outras religiões aí diferentes. Mas o verdadeiro cristianismo revela Deus como pai. Pai nosso que estás nos céus. Amém? O cristianismo traz a realidade paterna de um Deus que não é só todo poderoso como Ele é, um Deus que não é só espírito transcendente como Ele é, mas é um Deus imanente, um Deus presente, um Deus Pai, um Deus que sente, percebe, vê, escuta, age. Ele é proativo. Amém, gente? Então, para você. E a última palavra, consolo para o teu coração. Abre lá no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 64. Versículo 8. Isaías 64, versículo 8 diz assim: no entanto, Yahvé, Tu és o nosso Abba Pai. Gente, que coisa linda. Sabe o que significa isso aqui? Paizinho, painho, papaizinho, papai. Está entendendo? É uma forma íntima. E aqui Isaías está dizendo:
No entanto, tu és o nosso Abba Pai. Tu és o oleiro, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das suas mãos. Sabe o que isso quer dizer, querido? Para você que tem casa e você que estão aqui, é que você tem um pai que está te modelando, ele está trabalhando, ele está construindo algo bonito e lindo em você. Então fique feliz nesta manhã, nesse contexto, nesta realidade bíblica que eu estou mostrando. Aconteça o que aconteceu, ou tenha acontecido, saiba, você está nas mãos do Pai que é um oleiro. Ele está trabalhando mesmo na dor, Ele está trabalhando mesmo nos dias difíceis, Ele está construindo algo em você, dentro de você, amém? Se você ler o versículo 7, você vai ver assim, que fala assim no versículo 7, não existe ninguém que clame pelo teu nome, que esteja disposto a firmar seus passos em ti, porquanto escondeste de nós o brilho da tua face, e nos abandonaste ao capricho das nossas malignidades e transgressões. E aí ele vai falar, no entanto, ou seja, Deus tem que nos corrigir, porque Ele é Pai, Ele tem que tratar com o nosso pecado, nossa iniquidade, nossas transgressões, porque Ele é Pai. Mas no entanto, até nisso, Ele não nos abandona, Ele está trabalhando, Ele é o oleiro, Ele está construindo algo em nós, amém, queridos? Então fique firme nesse domingo, dia dos pais, se alegre, porque ainda que o teu pai te abandone, ainda que o teu pai fale com você, ainda que você tenha perdido o seu pai, ainda que ele tenha te deixado, separou da tua mãe, te abandonou, e você se sentiu assim, ou se sentia-se desamparado, eu estou trazendo uma verdade para você, pegue-se a ela. Você tem um pai, você tem um papai, você tem um Abba Pai. E quando você sentir falta da realidade terrena, quando você sentir falta da realidade natural da vida de um homem, de um pai, da presença masculina de alguém que possa ali dar o conforto de um pai, lembra disso, você tem um pai, então busque nele, vá nele. A palavra pai significa no seu original fonte. Então, está se sentindo ruim? Está triste hoje? Não. Limpe lá as lágrimas, se reposicione e vá para a fonte. Vá para a fonte, vá para a fonte, vá para a fonte, vá para a fonte. Pai é fonte, fonte para a fonte, o Pai eterno, o Pai dos céus, amém? Ele é Pai, Ele é Pai. Recebe aí, pessoal, que está em casa, recebe, vocês aí recebem? Amém? Fique aí com essa palavra. Então agora que você está mais aliviado, que você está entendendo que você tem uma fonte, de que você não está sozinho, que você não está largado, que você não está esquecido, que você não está à mercê da vida, da sorte, deixando a vida te levar. Não, nada disso não é para você. Então você entendendo disso agora, olha aqui para mim, por favor, e receba também agora uma palavra, mesmo você que não é pai, homem, mas que se tornará pai um dia, se Deus permitir. Então fica atento. Você também que está no papel de pai, porque, queridos, tudo que eu vou falar aqui é o original, é o plano original de Deus. Na verdade, o pecado trouxe distorções na família, disfunções, disfuncionamento. O pecado trouxe muitas consequências dentro de casa, muitos problemas. Então é lógico que hoje, por exemplo, nós sabemos que pessoas são criadas com avó, com avô, com tio, como eu disse aqui, órfãos, pessoas que estão sofrendo ou sofreram da paternidade por vários motivos. Então eu não quero aqui de maneira nenhuma pesar nenhum e nem outro, mas eu quero trazer aqui um norte, uma direção, uma palavra sobre paternidade, sobre pai, porque hoje é dia dos pais, eu não posso, não quero deixar de trazer esta realidade. E você que é papai que está aqui, e nós temos alguns papais aqui presencialmente, eu quero que antes, então, até vamos dar uma salva de palmas para os papais que estão aqui, amém? Vamos lá? E vocês que estão em casa também. Fiquei feliz de ver alguns papais aqui hoje pela manhã,
Tenho certeza que à noite também terão alguns papais. E você, papai, que não pôde estar aqui, ou que está escolhendo não estar por segurança, alguma crença que você tem a respeito, ou dificuldades mesmo, limitações a respeito de estar congregando, então receba esta palavra em nome de Jesus também. Amém? O título desta mensagem é Paz para toda vida. Eu queria que você repetisse comigo: Paz para toda vida. Ou no singular, Pai para toda vida. Repete aí você em casa: pai para toda vida. O que é ser um pai para toda vida? Os que estão aqui solteiros, o Samuel, solteiro, ou o Jades, que ainda não é papai ainda por enquanto, outros, o meu irmão ali também, o Alan, Ronaldo, olha, Gabriel, vocês que não são ainda casados, mas um dia serão pais. Então preste atenção. O que é ser um pai para toda vida? Você quer ser um pai para toda vida, Alan? Você quer ser, Gabriel? Ronaldo? Meus amigos que estão aqui, vocês querem? Pai para toda a vida. E nós que já somos pais, temos sido pai para toda a vida? Será que nós temos vivido a realidade de um pai para toda a vida? O que é um pai para toda a vida? Obrigado, querido. O que é um pai para toda a vida? É um pai com P maiúsculo. Eu quis falar isso aqui porque para mim é um paizão, um pai com P maiúsculo. É um pai que faz diferença. Primeiro lugar que ele faz a diferença é em casa. Um pai que faz diferença em sua casa, em sua família. É um pai que vive dia a dia a realidade de uma família vencedora, a despeito de suas fraquezas e limitações ou da sua família. Mas ele estabelece, ainda que errando, ele estabelece uma realidade de uma família vitoriosa. E como ser esse pai? Se o pai, um pai para toda a vida, é um pai com P maiúsculo, é um pai nesse nível aqui, um pai top. Mas o que é ser um pai top? Um pai nota 10, um pai para toda a vida. O que é isso, né? O que é? Aliás, melhor dizendo, desculpa, como eu consigo ser esse pai? O que eu tenho que fazer, né? Então, queridos, quando você pensa assim num médico, o que faz um médico ser um bom médico? Hein, Ana Luísa? O que faz um médico ser um bom médico? O que o torna um médico nota 10, um médico top, na sua opinião? Estou te perguntando aí. Ele tem que ter uma visão de que o seu trabalho, aquilo que ele faz é para beneficiar o outro, ajudar o outro, uma visão altruísta, de amor, de compaixão, não é verdade? Mas ele vai encontrar isso aonde? Como que um médico se torna um médico, um advogado se torna um advogado, um engenheiro vai se tornar um engenheiro e outras profissões? Fazendo o quê? O que você está fazendo? Estudando. Esse princípio, alguns não, mas você tem que estudar, não tem? Queridos, às vezes nós não entendemos essas coisas. E sabe, a vida não é feita de mágica, no sentido de que as coisas acontecem assim, sabe, que elas vêm e acontecem. E você fica na expectativa de que de fato um dia ela vai acontecer. E você passa a vida inteira esperando algo que de fato não virá. Sabe por quê? Porque a vida é feita de trabalho, de ações, de escolhas, inclusive de estudo. Tudo precisa de você adquirir conhecimento. É por isso que o livro de Provérbios fala tanto assim: compre sabedoria, adquire o conhecimento. Com tudo que você tem, busque sabedoria, busque o saber, busque o entendimento, pague caro por isso, vá atrás, busque como se fosse um ouro precioso, mas mais ainda valioso do que um ouro. Sabe, querido, ser pai também é verdade nisso. Se um médico precisa estudar tantos anos para ser um médico, tem que ter os valores que a Ana falou. Se um advogado, um engenheiro e tantas outras profissões, um empresário, ele precisa estudar, ele precisa saber o que ele está fazendo, ele precisa ir na fonte, não é verdade? Imagina que o médico vai estudar onde? No livro de direito? Não, o médico vai estudar onde? No livro de medicina. O advogado vai estudar no livro de contabilidade? Não, ele vai saber sobre leis. Como é que um pai vai saber com
como é que ele pode ser esse pai para toda a vida, hein? Ele vai ter que ir aonde? Eu estou sem minha Bíblia aqui no papel, mas na palavra. Amém? Não tem outro jeito. Então, queridos, o pai, para ser um pai top, um pai para toda a vida, ele tem que ir no manual do fabricante. Ele tem que buscar conhecimento. Ele tem que ir na palavra de Deus. Amém, gente? Ele precisa buscar na palavra. Então tudo que eu vou falar a partir de agora, e eu quero ser breve, tudo que eu vou falar a partir de agora está no manual. Você não tem como viver uma realidade de um pai vencedor se não for através do manual. A palavra de Deus, as sagradas escrituras, a Bíblia. Você precisa conhecer, você precisa ler. Por que muitos pais não têm vivido essa realidade? Por causa disso. Eles não leem a Bíblia, eles não buscam conhecimento, eles não leem livros, não estudam, não participam de seminário, não investem, não crescem e querem ser um pai top. Não tem mágica não, gente. Vocês não vão ser pai top se vocês não buscarem não. Vão não. Aí ficam pais às vezes emocionais, pais infantilizados, pais carnais, pais mundo da lua. Pais mundo da lua, está em algum lugar aí, flutuando no espaço. Por quê? E depois muitas vezes reclamam da família. Por que tem a família desse jeito? Por que tem filhos desse jeito? Por que as coisas estão acontecendo desse jeito? É lógico. Você é a fonte da sua casa, e você deveria buscar na fonte, na bússola, no manual, e você não faz. Então, queridos, guarde aí, tudo que eu vou falar está no manual. Então, pai top, primeiro, ele sabe a sua origem. Fala comigo assim: ele sabe a sua origem. Queridos, pai top, esse pai que está dentro do plano original de Deus, ou seja, o que Deus pensou e idealizou. Então você precisa saber de onde que você veio, qual é a sua origem. Sabe, o primeiro pai, ele nasceu de Deus. Ele nasceu de Deus. Adão. O primeiro pai nasceu de Deus. Ele sabe então a origem. Por isso ele aprende com quem? Com o pai. Ele aprende, pratica os ensinos de quem? De seu pai, de seu criador. Todo pai precisava saber dessas coisas. Ele precisava entender que ele precisa da sua origem. Assim como o nosso corpo precisa da terra para viver, e nós comemos de tudo que é da terra. Por quê? Porque nós viemos de onde? Da terra. Então nós precisamos da nossa origem. Nós temos que estar conectados com a terra. Quando morrermos, nós vamos voltar para onde? Para a terra. O nosso corpo vai para onde? Para a terra. Mas e o seu espírito? Vem de onde? De Deus. Então todos os pais precisam entender a origem deles, e por isso eles precisam se conectar com Ele, se alimentar dEle. E o dia que Ele partir, Ele volta para onde? Para Deus. Origem. E quantos pais não sabem da sua origem? Por causa disso, perdem a identidade, que é a segunda coisa. Então, segunda coisa que é importante para você viver como um pai top, um pai com P maiúsculo, é que você precisa estar resolvido quanto à sua identidade, inclusive na sexualidade. Há pouco tempo tentaram falar aí que uma mulher que decidiu ser homem na cabeça dela e mudou o corpo todo, né? E age como homem, pensa como homem, vive como homem, tem barba como homem, faz tudo como homem, mas é mulher, nunca vai ser homem. Biologicamente é mulher. E não vou falar o nome para não dar ibope aqui. É mulher. E aí a discussão, porque pai é aquele que cuida, pai é isso, pai é aquilo, sabe? E aí vem aquela mensagem toda florida, bonita, romanceada, para enganar os incautos, enganar aqueles que não conhecem a bússola, que não conhecem o manual do fabricante, a palavra de Deus. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para você: o plano original de Deus não mudou. Não mudou. Pai é aquele que ele sabe quem ele é, ele sabe a sua origem e ele tem identidade, ou seja, ele é um macho. O que a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 1, 27? Deus os criou macho
e fêmea. Pai é macho, biologicamente falando. Isso no plano original de Deus, querido. Não estou dizendo essa questão que eu disse. Por exemplo, uma mãe que vive numa posição como pai, porque o pai foi ausente, o pai morreu, e marido e tudo. Então, é lógico que tem várias vertentes nesse sentido. A avó que cuida e tal, não tem problema. Até um amigo, um irmão mais velho, às vezes se torna um pai na vida daquele rapaz, daquele menino, da menina, não é isso? Então isso é uma verdade, mas entenda o seguinte: o plano original de Deus é que o pai, um homem, um macho, não é machismo, é masculinidade, é macheza, e hoje nós estamos tendo uma feminização do homem de uma maneira terrível. Ou seja, estão querendo feminizar tanto o homem, que estão querendo transformar uma mulher num homem e dizer que é homem. Estão fazendo uma confusão, inversão de valores, confusão de todo jeito, para confundir. Mas a Bíblia fala que um homem, é macho. Deus criou macho, macho e fêmea. Amém, queridos? E quantos não sabem a sua identidade? Como é que um pai vai ser um pai top se nem a identidade dele está resolvida? A identidade sexual, a identidade dele, né? Não tem como, não existe. 3. Ele é um pai que vive debaixo da bênção e do favor de Deus. Gênesis 1:28, Deus abençoa Adão. Sabe um pai top? É um pai que entende, querido, que ele não pode fazer nada se ele não estiver debaixo da bênção, da graça e do favor de Deus. Quantos pais entendem isso aqui? Papai, não adianta. Se você não estiver debaixo da graça de Deus, você não vai conseguir nada. Por isso que a Bíblia fala em Salmos, né, 128, 127. Olha, se o Senhor não edificar, né, a casa, em vão vai trabalhar você. Em vão você vai sair cedo para trabalhar, você vai lutar. Não tem jeito, você precisa da graça, da bênção e do favor. Amém, gente? 4. É um pai que se alinha ao propósito de Deus. Gênesis 1:28 também, fala o que lá? Deus fala para Adão: crescei, multiplicai, produza, faça. Um pai top, um pai para toda a vida, ele se alinha ao propósito de Deus. Não tem nada mais extraordinário do que isso. Nada mais extraordinário do que isso. Porque o que te protege é o propósito. Fala assim: o que me protege, fala de novo, o que me protege é o propósito. Se você estiver no propósito, você está protegido. Muita gente não entende isso, ou grande parte das pessoas não entende. Quando Jó saiu com a sua família, e ele separou de Abraão, ele foi para cumprir o propósito de Deus? Não. Ele foi numa visão humana, carnal. Ele pensou em ter dinheiro, construir mais aí daquilo que ele já tinha, e ele queria mais, ele queria uma vida mais leve, agradável, segundo os seus próprios olhos. E ele procurou então ficar próximo de uma cidade muito movimentada, rica, cheia de diversão. E ele se perdeu a esposa, as filhas se prostituíram com ele mesmo, e foi uma derrota naquela família. O que te protege, querido, é o propósito. Abraão escolheu o propósito. Toda vez que você escolhe o propósito e vive debaixo de um propósito, Deus vai com certeza te abençoar. Você vai ser vitorioso, você vai ser um pai top, vencedor. Coloca aqui, vamos lá. Então, um pai produtivo, um pai trabalhador, um pai criativo, um pai responsável. Adão recebeu isso de Deus. Ele recebeu o propósito e ele foi no cumprimento do propósito. Queridos, não tem como ser um pai para toda a vida se você não for um pai produtivo, trabalhador, criativo. Imagina o que é dar nome para todos os animais, hein? Quanta criatividade, quanto trabalho isso deu. Um a um.
Adão estava lá, sendo responsável. Sexto, o pai para toda a vida é um pai de oração. Um pai que tem relacionamento com Deus. Em Gênesis 3:8 revela ali Deus indo ao jardim para conversar com Adão. Isso demonstra que Deus era um Deus presente, um pai presente. E Adão aprendeu isso, ser um pai desta maneira. E ali então, em um ambiente de jardim. Por quê, queridos? Porque é um lugar secreto, é oração. Amém, gente? Papai, você tem que orar. Pais, nós precisamos orar. Não tem como, se você não ora, se você não tem um relacionamento com Deus no lugar secreto, não tem como você viver essa realidade de um pai top. Não tem. Jesus falou assim: meu pai, tudo que eu faço, eu falo com ele. Eu oro, eu converso com meu pai. Meu pai é trabalhador e eu também sou. Então olha que coisa linda, né? Você vê isso em Jesus. Sétimo, é um pai que crê. Gênesis 5:6, você vê lá em Gênesis capítulo 5, verso 6, quando Abraão creu, a Bíblia fala que ele foi chamado de o pai da fé. Ele creu, um homem de fé. Queridos, pai para toda a vida é um pai que crê, que tem fé, que exercita a fé, que alimenta a fé. Amém, gente? Porque sem fé, Valdir, é impossível agradar a Deus. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, Francilei, não tem jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, gente? Oitavo, eu estou falando aqui algumas características, né? Dê o nome aí que você quiser, mas um perfil de um papai top, de um papai para toda a vida. Oitavo, então, é um pai de aliança. Gênesis capítulo 15, um pai de aliança, versículo 18, quando ali então Deus faz uma aliança com Abraão. E Abraão é um homem de uma aliança tão profunda com Deus que ele chega um momento da sua vida que Deus lhe pede o seu filho e ele vai lá para matar o seu filho. E graças a Deus, né, não precisou dele fazer isso, porque Deus tinha um outro plano, um outro propósito. Mas ele foi um homem fiel. Por quê? Porque ele era um homem de aliança. Pai tem que ser pai aliançado, entendeu, João? Entendeu? Não tem jeito, tem que ter aliança. Não tem como ser um pai vencedor se não tiver o princípio da aliança, se não viver no poder da aliança. Não tem jeito. É ilusão, gente, é ilusão. Outra coisa importante, ele é um pai que tem compaixão, um pai compassivo, um pai que vela pela família. Salmo 103, versículo 13. Vamos lá ler Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Diz assim: como o pai se compadece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Deus é um pai cheio de compaixão. E Ele está dizendo: assim como um pai deve se compadecer, deve ter compaixão dos seus filhos, eu também vou ter. Um pai top é um pai que tem compaixão. Quantos pais não têm compaixão? Quantos pais estão maltratando os filhos? Quantos pais não têm se importado com os seus filhos, com a sua esposa, com a família? Mas um verdadeiro pai, um pai para toda a vida, um pai top, ele tem compaixão. Ele tem compaixão, amém, gente? Pela família. 10º, é um pai que ensina, que leva o coração dos filhos ao coração de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, fala desse pai, como aquele pai que preocupa com a vida espiritual do filho. Ele leva a palavra de Deus para o filho, deitando, levantando, andando, saindo, voltando. O tempo todo esse pai está levando o filho, o coração do filho, ao coração de Deus. Sabe, gente, o que me preocupa, que me deixa muitas vezes entristecido, é ver pais preocupados apenas no comportamento do filho. Querem ter filhos bem comportados, querem ter filhos estudiosos, querem ter filhos com diploma, querem filhos que dê a ele a honra de apresentar e falar: meu filho é esse, meu filho é... e tudo mais. Querem dar o melhor para os seus filhos, muitas vezes de coisas materiais, mas não levam o coração dos filhos ao coração de Deus. Não pastoreiam o coração de seus filhos.
E sabe o que tem acontecido? Muitos filhos que estão hoje com seus carros novos que os pais lhes deram, com seus celulares da última geração, com seus canudos ou estudando em faculdades, inclusive caras, mas não estão ligados ao coração de Deus. E muitos deles estão dando trabalho, muitos deles estão mexendo com drogas, se prostituindo, sim ou não, gente? E alguns deles até matando. E nós temos hoje profissionais, médicos, digo médico porque estou aqui pensando agora nessa hora, mas tem todas as profissões que estão sendo assassinos, corruptos. Eu fico impressionado quando eu vejo uma pessoa que estudou tanto para roubar. Todo dia na televisão mostra isso, profissionais, advogados, médicos, empresários. Cara, o cara estudou, o cara já tem dinheiro, o cara já tem patrimônio, mas não tem o quê? Valores. Não foi lhe ensinado o quê? Princípios do eterno. Os pais talvez, não digo todos, tá? Não digo todos, lógico, mas alguns, talvez uma grande parte, se perderam porque não tiveram os seus corações levados ao coração do Pai Celeste. Então o Pai para toda a vida, Ele ensina, Ele imprime no Filho a palavra de Deus, os valores do céu, do reino de Deus. 11, Ele é um Pai autorresponsável. Salmo 51, 4 fala, sobre isso. Desculpa, não é Salmo 51, 4 não. Ele é autorresponsável, é Mateus. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui porque não quero errar com você. Salmo 51. É isso mesmo. Salmo 51, 4. Sabe por quê? Porque quando Davi fala, eu pequei, Senhor, eu fiz mal, Senhor, para que o Senhor seja justo quando me julgar, eu errei. Um pai top é um pai que reconhece os seus erros, é um pai que sabe das suas falhas, reconhece as suas falhas, é um pai humilde, que sabe pedir perdão quando erra. Amém, gente? É um pai autorresponsável, ele assume as consequências ou seus erros. 12º, Ele é um pai vigilante. Lá em Mateus 13:52, é um pai protetor, é um pai que está atento na proteção da sua casa. A Bíblia fala aqui em Mateus, Jesus falando que se um pai soubesse a que horas viria o ladrão para roubar a sua casa, ele vigiaria e não deixaria o ladrão entrar. Pais responsáveis estão sempre vigilantes. Amém, gente? Guardando a sua casa, guardando a sua família. E digo, inclusive, numa vigilância espiritual. De todas as maneiras, mas muito mais ainda espiritual. Às vezes, querido, lá em casa a gente fica um pouco cansado, vai afrouxando algumas coisas. Então, por exemplo, o fato de alguém fechar a porta da casa, olhar se as janelas estão todas trancadas, se está tudo no seu devido lugar, é muito do papel do homem fazer isso. E às vezes não é o que acontece, a mulher é que faz, aí a outra faz ou não faz, E isso no campo material, natural. Ontem mesmo eu estava com o Samuel, depois que eu fiz a live com ele e a Ana Luísa, e aí nós estávamos ali sentados vendo um filme, conversando e vendo alguma coisa, e eu depois falei, Samuel, eu olhei lá para fora, fui fechar a porta e eu vi, o carro não está aqui. E eu tinha esquecido que a Moana tinha saído com o carro do pai dela e ela deixou o carro lá fora e esqueceu também. Ou seja, eu poderia ir dormir e aí deixar o carro lá fora. Poderia acontecer alguma coisa ou não, mas poderia. Mas olha só, eu fui lá verificar. Eu fui ver a porta, e na hora que eu vi que o carro não estava na garagem. Queridos, isso é vigilância. Pai top, pai para toda a vida, é um pai vigilante. Entendeu, gente? Entendeu, Evandro? Entendeu? Está sempre atento, observando. Está tudo bem, está tudo certinho, como é que está? Deixa eu ver e tal. É um pai que vigia. Ele está na torre. E quantas vezes os homens não têm feito isso? Quantas vezes os pais não têm feito isso? 13º, é um pai que teme a Deus. Salmo 128 fala que feliz é o pai, o homem que teme ao Senhor. Ele vai ter a alegria de ter seus filhos sentados à mesa, vão comer com ele, a esposa também. Sabe quantas pessoas não têm paz em casa? Não se sentam à mesa.
não tem alegria dentro de casa. Por quê? Porque não teme a Deus. Pai para toda a vida são aqueles pais que temem a Deus. Sem temer a Deus não tem como viver a realidade de um pai vencedor, de uma família vencedora. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser um pai sábio? Tema a Deus. É o princípio de ser sábio, é temer a Deus. Salomão, depois de ter feito besteiras na vida, porque ele foi um homem sábio, mas também errou na sua sabedoria, incrivelmente, um paradoxo doido, mas ele errou, sendo sábio, errando. E ele fala no final do seu livro, Eclesiastes, o fim de tudo é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. O fim de tudo, ele terminou tudo o que ele falou em uma frase, teme a Deus. Quem está entendendo? Sem temor a Deus, querido, não tem como ser um pai vencedor. 14, ele é um pai que deixa honra e legado, herança e legado. Pai para toda a vida não deixa apenas herança, ele deixa herança, mas ele deixa legado também. O legado é aquilo que imprime, que fica imprimido no filho. É preciso imprimir os valores, os princípios da palavra de Deus nos seus filhos. Isso é legado, isso vai continuar. A herança vai embora, a herança depois vai e se perde, mas o legado não. Amém, papais? Amém? Já estou encerrando. Ele é protetor, que eu já falei. E por último, ele é um pai reconciliador. Todo pai top sabe que precisa ter as portas da reconciliação abertas em casa. Lembra do pai, filho pródigo? O pai do filho pródigo era um pai reconciliador. Todo pai reconciliador sabe que precisa de perdão. Ele precisa deixar as portas abertas para pedir perdão ou liberar perdão. É um pai reconciliador. Deus é um pai reconciliador. E para nos reconciliar, ele entregou seu filho. E o filho fez a reconciliação nossa com o pai. Amém? Deus é um pai reconciliador. Nós pais precisamos sermos pais reconciliadores. Amém, gente? Tem pai que nunca, não quer ser e não tem conversa. Às vezes não tem conversa com o filho e fica chateado, guarda mágoas, anos a fio do filho. Nada disso. Um pai top, um pai para toda a vida, ele entra e anda pelo caminho da reconciliação. Amém, gente? Eu quero encerrar dizendo que essa realidade, ela é possível. É possível viver. Você e eu, papai, podemos nos tornar cada vez mais esses papais aí, esse pai para toda a vida.